Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fracassado Podcast, o pior programa de toda a rede mundial de computadores. Quem fala com vocês sou eu, excelentíssimo Khaled. E hoje, meus queridos, é dia 31 de dezembro de 2025, é quarta-feira e são exatamente 21 horas e 39 minutos da noite, ou traduzindo, são 9 horas e 40 minutos. Meia-noite será 2026, estamos em New Year's Eve e você está aqui de volta comigo neste belo programa que todos nós amamos e gostamos, tá? E estamos ouvindo um 2011 Summer Vibes Nostalgia Playlist, certo? É isso aí, estamos de volta, estamos gravando este programa que você tanto ama, que você tanto adora, que você tanto gosta, que você tanto se sente feliz em ouvir, certo? Estou fazendo outra vez um sacrifício. Eu poderia estar agora com as pessoas comemorando, blá blá blá, mas não, tá? Eu estou bebendo. Eu acordei, eram 6 horas da tarde, 6h15 mais ou menos. Não comi absolutamente nada, mas adivinhe só o que eu fiz. Eu vim aqui e comecei a beber. E agora são 9 horas, então fazem 3, 4 horas que eu estou bebendo e eu não comi nada hoje. Comi um pedacinho minúsculo de carne. E é isso aí. Vou abrir uma cerveja para comemorarmos o ano novo. Estamos de volta, cara. Estamos aqui para fazer o especial de Ano Novo do Fracassado. E dessa vez, como diria Mano Brown, contrariando todas as estatísticas, desculpe, eu estou um pouco fora de mim. Não é nem que eu bebi tanto, aqui na verdade eu não comi. E você sabe, se você não sabe, você está sabendo agora, quando você bebe sem comer, o álcool bate mais rápido. Deixa eu acender meu cigarro e vamos entrar nos assuntos. Deixei alguns assuntos marcados para falar. Tenho 6, 7 assuntos. Provavelmente, como sempre, você sabe, eu não vou falar sobre todos eles. Mas começando, fumar talvez não faça mal como dizem. Se faz, por que ainda venderiam? A empresa precisa lucrar. Se você morre, por que vender? Qual o lucro? Tá? Este é o primeiro ponto. O cigarro é uma coisa extremamente demonizada na sociedade há muito tempo atrás. Eu ia falar que eu não sei porquê, mas eu sei porquê. Porque o status quo, o que está na mente do populacho médio de todo mundo é que fumar faz mal, que você vai morrer de câncer, que você vai ficar com a saúde fodida, que o seu pulmão vai ficar preto e tem aquelas velhas propagandas mostrando com uma garrafa PET com água, por exemplo. Tem uma garrafa PET de 2 litros com água com 2 terços preenchidos, um terço preenchido, e aí as pessoas acendem um cigarro, colocam assim na tampa da garrafa que tem um furo e começam a apertar e soltar. E aí a água fica preta e lá dentro também tem uma esponja branca que fica preta. E as pessoas dizem, é assim que o seu pulmão fica se você fumar. Olha só, eu só fumei aqui 4, 5, 6 cigarros e olha como ficou preta esta água e esta esponja. Imagina você, Khaled, que está ouvindo isso agora, que fuma há 4 anos ininterruptos e a cada ano você fuma mais. Imagina como está o seu pulmão. Então existem as propagandas e você morre, você pega câncer, câncer na língua, câncer na garganta, câncer no pulmão. Eu não estou nem negando. Provavelmente isto acontece, tá? E desculpe minha fala arrastada, eu já disse por quê. Provavelmente você realmente pega todas estas doenças. Existem provas, existem fatos, existem pesquisas científicas. Aleluia, ciência, eu te amo. Papers científicos, obrigado por cuidar de mim e me dar a vida. Lhe idolatrarei e farei sacrifícios para você, ó Mãe, ó Deus, ó Pai, ó vida, ciência, tudo que é meu pertence a você, e sem ti, sem tu, nada eu sou. Amém, amém e amém. Provavelmente é verdade, existem aí provas, mas qual é o grande objetivo de uma empresa?
Depende da empresa. Existem empresas que são filantrópicas, que são políticas e elas querem um bem maior, elas querem a revolução. Esquece isso. O objetivo de uma empresa comum, um padrão, é o lucro. E como você lucra vendendo para as pessoas e as pessoas compram e precisam continuar comprando para que você continue ganhando dinheiro. E se o fumo faz tão mal assim, se as pessoas morrem tão rápido, por que é que diabos bilionários, milionários, trilionários, senhores do mundo iriam investir em empresas de cigarro, de tabaco, de tabagismo? Hein? Me diga aí, não, é porque as pessoas sempre vão se viciar, mesmo que você morra rapidamente, vão sempre ter outras pessoas para fumar assim. Esta conta não fecha, não é como, por exemplo, o açúcar, o chocolate, os doces, os salgados, as frituras, os lanches, hein? Se você come lanches e salgados e doces, você vive muitos anos e continua consumindo, assim como o álcool, assim como a cerveja. Por isso essas empresas existem. Diferente do que dizem do cigarro, que se você fuma, você morre, você acaba com a sua vida. Isto é uma absolute bullshit, certo? Não que você não morra, não que não faça mal para a sua saúde, mas não faz tão mal como dizem, certo? Prove me wrong, motherfucker. Carnes e açúcar e sal matam muito mais. E nem dizer de empregos. Quantas pessoas se suicidam por causa de emprego, hein? Quantas pessoas não toleram mais o seu emprego de merda, a sua vida de merda, o seu casamento de merda, ter que ir bater o ponto 9 to 5, 5, 6 dias por semana, nenhuma coisa que elas odeiam. E elas se matam, elas se jogam na janela, elas se jogam na frente de um ônibus, elas pegam um carro, dirigem embriagadas e dão no meio de uma árvore, de um poste para findar com as suas vidas. Tudo por quê? Porque elas odeiam os seus empregos, mas não, o que faz mal é o cigarro. Não faz, cara, tá? Cigarro não faz tão mal quanto o emprego. Isto não é um culpe, não é uma desculpa de um junk, de um viciado. Não, eu assumo, eu sou um miserável, um junk, um viciado. Eu preciso de nicotina, eu preciso de álcool, eu preciso de coisas para que eu continue vivendo, para que eu não arranque a minha própria vida. Mas isto não nega o fato, o emprego é bem pior do que cigarro, porque as pessoas se matam por causa do emprego, mas não se matam por causa de um cigarro. Pelo contrário, como eu, por um exemplo, quando eu estava trabalhando ano passado, trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, chegava em casa pensando, meu Deus, eu não aguento mais esta vida, eu não suporto mais este emprego de merda, eu estou extremamente cansado, meus braços doem, meus dedos da mão doem, minha perna, minha panturrilha, minha coxa, os dedos de meu pé doem porque eu fico agachado o dia inteiro, parafusando coisas, montando carrinhos e prateleiras e bancadas. Eu não aguento mais, mas sabe o que eu fazia? Eu chegava em casa, acendia um cigarro, ia lá no quintal, no estacionamento do condomínio, acendia meu cigarro, meu Marlboro Red, tomava uma xícara de café e ficava bem, ficava tranquilo e não pensava mais em findar com a minha própria e miserável existência. Então não vem com este papinho, fumar faz mal. É claro que faz, mas viver faz muito mais mal, trabalhar faz muito mais mal, ter uma esposa de merda, um marido de merda, um filho de merda, uma vida de merda, uma existência de merda faz muito mais mal. Então não me venha com este bullshit, certo? Não me venha com este bullshit, os rojões estão estourando, você deve estar ouvindo, é dia 20 e 31, na verdade, dia 31 de dezembro de 2025, estamos quase em 2026 e por isso eu bebo e fumo junto com vocês, meus queridos. É isto aí. São 21 horas e 48 minutos da noite. O que mais que temos marcado para falar? Deixa eu ver no bloco de notas. Temos cinema nacional, temos pluribus, temos puritanismo, temos depois falar sobre a relatividade moral e uma batalha após a outra. Vamos falar já sobre este filme? Então, acho que foi ontem que eu assisti o grande filme do ano, a grande peça cinematográfica, a grande paleta, The Big Picture of the 2025, One Battle After Another, starring Leonardo DiCaprio and Benicio del Toro and Sean Penn, tá? Uma batalha após a outra.
Estão dizendo que é o grande filme de 2025, dirigido pelo lendário, pelo fantástico, pelo maravilhoso, aí eu concordo, diretor Paul Thomas Anderson, também conhecido como PTA, que dirigiu filmes como Magnolia, filmes como The Master, ou O Mestre, filmes como... Como é que se chama aquele filme lá? É Sangue Negro em português, mas em inglês é There Will Be Blood, Haverá Sangue, com o lendário Daniel Day-Lewis, o lendário ator de método, que ele entra em seu personagem, ele vive seu personagem e blá blá blá, tá? Assisti finalmente uma batalha após a outra. O que eu posso dizer é, sim, é um grande filme, é um filme extremamente bem dirigido, cinematograficamente falando, the cinematography of One Battle After Another, tá? É excelente, a fotografia é muito boa, a trilha é muito boa, basicamente um piano que fica tá? É uma trilha sonora acelerada, certo? É uma trilha sonora eufórica que condiz com o filme. Só que o que é o filme? É o maior filme de 2025, como dizem, é a grande obra do ano. Eu não sei se eu concordo ou discordo, porque houve poucos filmes que lançaram este ano, porque há alguns anos ao mesmo tempo que eu me aproximei do cinema, eu me distanciei do cinema, certo? Não importa que a academia... Ai, o Oscar, ai, a Palma de Ouro, ai, o BAFTA, o Emmy, ai, meu Deus, The Spirit Independent Award, não importam, cara, tá? Tudo é politicagem neste mundo, mas vamos lá, vamos para o filme. Basicamente é uma propaganda progressista, tá? Basicamente é uma propaganda progressista. O personagem principal é casado com uma mulher preta, tá? Ela é uma comunista revolucionária que luta para libertar pessoas que estão presas na imigração nos Estados Unidos. Ela é fodona, abortista, ela é sonhadora, ela quer salvar o mundo do mal e do pecado que é os brancos, os direitistas, os héteros, os contra-abortistas e os cristãos. É literalmente isso, você pode achar que eu estou brincando, mas é isso. Mas não entenda errado, não é como os filmes brasileiros, não é como a politicagem do cinema nacional, que é um filme extremamente mal feito, com um roteiro porco, com uma história porca, com uma direção porca, com atores e atuações porcas. Não, tá? Inclusive não é nem mesmo uma propaganda, uma politicagem progressista, esquerdista. Pelo contrário, não sei qual é a posição política do diretor Paul Thomas Anderson, conhecido como PTA, a.k.a. PTA, tá? E eu quero que se foda, não importa, mas não é uma propaganda política, não é um filme político propagandista como os brasileiros. Na verdade, ele conta uma história. E esta história é vista através dos olhos, este mundo é enxergado através dos olhos de um revolucionário, de um comunista, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Então, basicamente, o filme começa com uma sequência de ação em que um grupo chamado French 75, francês 75, estão na fronteira entre Estados Unidos e México, aonde nesta fronteira existe uma espécie de prisão em que centenas de mexicanos, centenas de refugiados estão presos e não foram liberados para entrar nos Estados Unidos. E aí este grupo, liderados pela preta maravilhosa, esqueci o nome dela, liderado por ela, e aí tem o Leonardo DiCaprio, que é o cara responsável pelas bombas, tem a Lana Rhaine, judia na vida real, ela é cantora, ela tem uma banda com as Tuas Irmãs e ela estrelou o filme ao lado do filho do Philip Seymour Hoffman, um filme de 2021, também dirigido por Paul Thomas Anderson, chamado Licorice Pizza, filme que eu já citei aqui, excelente filme, mas enfim, deste grupo revolucionário French 75 está lá. Eles invadem esta espécie de prisão, libertam os reféns mexicanos. E aí, depois disto,
A história segue, esta mulher é presa e o vilão do filme é o Sean Penn, é estrelado pelo Sean Penn. Ele é um militar neonazista e ele defende o puritanismo branco, o caucasianismo, só que ao mesmo tempo ele tem extrema tesão em mulheres pretas especificamente. Inclusive, quando esta mulher liderando o grupo invade lá esta espécie de prisão, ela pega ele dormindo, coloca uma arma na cabeça dele e ele não fica com medo, pelo contrário, ele diz a palavra sweetie, querendo dizer fofa, doce, deliciosa, e ela diz levante, get up. Só que ela não quer dizer literalmente para ele levantar, ela quer dizer levante o teu pau. E ele começa a levantar assim da cadeira, ela diz no, 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 get up. E chacoalha assim a cabeça de forma positiva, apontando para o seu pênis, e ele fica de pau duro. E é isso aí, existe uma relação meio satânica, meio estranha, meio de relação de poder, meio de tesão entre uma revolucionária preta esquerdista e um conservador cristão neonazista branco. E é isso que acontece, é daí que parte a história. É basicamente uma sátira, o filme é basicamente uma sátira, ao mesmo tempo que ele não acerta muito bem em ser uma sátira, ele é mais do que sátira, ele é uma propaganda política, só que sem ser de fato uma propaganda política. Por quê? Porque o diretor é um diretor muito foda, ele realmente, Paul Thomas Anderson, que dirigiu Punch Drunk Love, Embriagados de Amor, com Adam Sandler, filme que eu também já citei aqui. Então o filme vai partir da perspectiva do personagem principal, que é o Leonardo DiCaprio, e da perspectiva do vilão, que é o Sean Penn. E se passam alguns anos, acho que são 15 anos, a gente descobre que a mulher ela sumiu do mapa, que o Leonardo DiCaprio cuida da sua filha sozinho, num lugar isolado, porque ele teve que fugir da polícia, e aí esses comunistas revolucionários continuam atuando, só que eles têm uma espécie, não é uma espécie, eles têm todo um código de conversa, eles têm uns aparatos tecnológicos em que eles têm uns códigos e que dia é hoje? Quando o sol se pôs? Eu não sei. Bum, 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 você é morto. Você tem que saber que dia que o sol se pôs e que hora, porque faz parte do código que todos estes revolucionários receberam em seus livros escritos. Basicamente é isso. E aí os vilões do filme, é claro que, novamente eu disse que é propaganda, mas não é propaganda, é só um filme. Mas os vilões do filme, por que os vilões? Porque a história é contada a partir da visão dos comunistas, dos revolucionários. Então, assim, obviamente, os vilões não são eles mesmos, mas os vilões são homens brancos contra o judaísmo, e essa é a parte mais engraçada. São homens brancos contra o judaísmo, militares que se reúnem numa espécie de culto, eles se chamam de, sei lá, alguma coisa natalina. Eles são natalinos, eles são cristãos, eles são brancos, eles são contra a impureza racial, contra a impureza judia, contra a impureza parda, mestiça e preta. E para você entrar neste culto, você não pode não só gostar de pretos, de judeus, de etc. Você nunca pode nem mesmo ter transado com uma pretinha. E aí eu vendo este filme pensei, porra, imagine eu com 17 anos, quando perdi a minha virgindade com uma preta, dos cabelos cacheados, dos cabelos ruins, e eu não seria aceito neste culto, tá? Mas é basicamente essa a história. E aí, 15 anos depois, Leonardo DiCaprio está vivendo como um verdadeiro junkie, se embriagando e usando drogas o dia todo. A sua filha está na escola. Ele não permite que ela tenha celulares, porque eles podem ser rastreados. Porque mesmo 15 anos após isto, este grupo French 75 continua, 75 continua sendo perseguido pelo governo, pelo Estado, porque é um grupo maldito e revolucionário que continua atuando. É basicamente essa a história. E aí cabe a você assistir e interpretar do jeito que você quiser. Eu interpretei como uma crítica sarcástica a ambos os extremos, esquerda e direita, porque por mais que o filme seja apresentado por um viés, por um prisma comunista, que os personagens principais sejam comunistas e revolucionários, ainda assim eles não são santinhos, né? Eles são mostrados como pessoas idiotas e sem autocontrole. Por um exemplo, numa das cenas, a personagem principal, não a personagem principal, mas a líder daquele grupo comunista, eles estão assaltando um banco de forma, entre aspas, pacíficas, e ela atira num policial, ela mata o policial, e adivinha só, o policial é um cara preto, tá? O filme mostra a hipocrisia de ambos os lados. É um filme bom. Tecnicamente é um filme muito bom, excelente.
A direção é fantástica, não tenho o que falar de Paul Thomas Anderson. O grande problema do filme, para mim, foi a história, tá? Não o roteiro. Existe diferença entre roteiro e história, tá? Por exemplo, eu posso criar uma história que é sobre um elefante que ele caga e esta merda que ele caga e sai com uma contaminação que é uma AIDS espacial que vai matar toda a humanidade, tá? Esta é a história. E aí eu posso contratar excelentes roteiristas, escritores e pedir para eles escreverem uma história e eu escrever a minha própria. E aí se você obviamente for ler a história que, por exemplo, Lovecraft escreveu sobre essa história, o roteiro que Lovecraft fizeram sobre essa história vai ser um roteiro muito bom, mesmo que a história seja uma merda. Só que o roteiro que eu escrevi vai ser um roteiro merda, baseado numa história merda, tá? Então existe diferença entre roteiro e história. Eu achei a história meio fraca, que é basicamente isso. Ela acompanha um grupo revolucionário num time span de 15 anos. Mas o filme é bom, extremamente bem dirigido. No final tem uma cena de perseguição de carro, em que as câmeras são colocadas de certa forma, eu não sei onde foi, mas eu imagino que foi na frente dos carros, e eles estão naquelas highways norte-americanos, no Novo México, no Texas ali, que é uma infindável rua gigantesca de subida e descida. E parece que você está assistindo, parece que você está numa montanha russa. Por mais que eu nunca andei de montanha russa, eu imagino que seja daquela forma. Você sobe e desce e a direção é insana. O filme todo, não só nessa cena, mas essa cena é um destaque. O filme é muito bom, a fotografia é muito bom e as atuações são excelentes. Ouvi algumas pessoas elogiando muito o Léo DiCaprio, mas o que se destacou pra mim foi o Benício Del Toro. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Puta ator, puta ator. Puta ator. Assista lá e tire suas próprias conclusões. Uma batalha após a outra. Eu vou mijar e já volto. Enfim, assista lá. E eu não sei até onde, mas parece que o personagem principal, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, foi bastante inspirado no personagem do Big Lebowski, dos irmãos Coen. Não sei, mas pareceu. Assista lá. Tudo que eu falei parece que é um filme propagandista, esquerdista, comunista, mas é bom. É um bom filme. Excelente filme, bem dirigido. Comparado com as outras obras do PDA que eu assisti, não se compara. Punch Drunk Love muito melhor. O Mestre com Joaquin Phoenix muito melhor. There Will Be Blood muito melhor. Mas é um bom filme. Principalmente tecnicamente. Vale a pena assistir, vale a pena dar uma olhada. Pelo menos eu acho. De que mais que vamos falar? Aproveitando o gancho, vamos falar sobre cinema nacional. O que eu anotei aqui é o seguinte. Cinema nacional. O falso amor do bochileiro pelo cinema nacional. Eles que dizem odiar gringo Hollywood só valorizam um filme BR quando tem destaque internacional. Tá. Então, basicamente, nos últimos 2 anos, o cinema nacional voltou à voga mais do que antes. Porque filmes brasileiros, filmes nacionais foram indicados ao Oscar, e aí aqueles bichas, aquelas viadas, aqueles lixos, aquelas feministas, aqueles gordos, aqueles merdas progressistas. Ai, cadê vocês que diziam que o cinema nacional é ruim, que o cinema nacional é uma merda? Olha só, filmes brasileiros indicados e vencedores de Oscars. Logo vocês que dizem tanto que o cinema norte-americana, que Hollywood é uma farsa porque existem muitos filmes bons em outros cantos e lugares do mundo. Ai meu Deus, mas não. Você não ama o cinema nacional, você é verme, você é filho de uma puta. E não estou só dizendo o populacho, o cidadão médio. Você, ator, atriz, diretor, você pseudo-sábio, pseudo-artista, você figurinha midiática, você não gosta.
Você não acompanha o cinema nacional. Você só dá valor para isto quando ele está em destaque internacional. Por quê? Porque você é um hipócrita de merda, porque você é um verme de merda, porque você é uma barata de merda. Esta é a verdade. Ninguém conhecia Fernanda Torres antes dela ser indicada a um Oscar. Ninguém ligava. Ninguém ligava. Diferente de mim. Eu já disse aqui há muito tempo atrás que eu assistia Entre Tapas e Beijos, que é uma série brasileira que acompanha a personagem da Fernanda Torres e outra personagem, que basicamente são duas mulheres meio modernetes, meio feministas, assim, sem entrar muito no assunto, na série, mas elas são libertárias, elas são liberais, elas gostam de dar a buceta suja e fétida para vários homens e se divertir, e elas são mulheres fortes e independentes. Eu assistia em 2014, 2015, você não assistia, por quê? Porque você é um falso nacionalista, você é um falso amante do cinema nacional. Quantos filmes brasileiros você viu esse ano no cinema? Me diga, quantos? Não, mas não passam filmes brasileiros no cinema nacional, porque os filmes de fora, as grandes produções da Marvel, de Hollywood, elas ocupam todos os... Não, não é verdade, cara, tá? Você sabe que não é verdade. Diversos filmes brasileiros são passados em cinemas, em eventos, em eventos de cinema por o Brasil afora, e você não vai acompanhar. Por quê? Porque você sabe que é um lixo e agora está na moda. Hollywood aderiu à moda de idolatrar e de reverenciar o cinema nacional, tá? Sabe por quê? Deixa eu dar um gole primeiro. Hollywood só aderiu à moda de falar bem os atores de Hollywood, os diretores, as pessoas da mídia americana só aderiram à moda de falar bem de filmes e atores brasileiros porque este é o modo operandi deles, certo? Se você for, por um exemplo, na década de 1910, o comecinho do cinema, mas Hollywood já era uma coisa estabelecida, mas adivinha o que? Na Itália não era. E os filmes, as produções, os diretores, os atores, os produtores começaram a ir para a Itália e gravar filmes lá, como por exemplo a Odisseia, como a Ilíada, para o quê? Para atrair o público italiano, assim como eles fizeram com a Alemanha, assim como eles fizeram com o cinema argentino, assim como eles fizeram com o cinema francês, assim como eles fizeram nos últimos 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos com o cinema oriental, com o cinema chinês, com o cinema coreano, e agora é a vez do Brasil. Os cachorros brasileiros estão sendo vistos pelos americanos. Ai, olha aqueles animaizinhos. Ai, meu Deus, é aquele velho mito do bom o quê? Do bom primata, do bom primitivo. Agora chegou a hora do Brasil e vocês, falsos fãs do cinema brasileiro, estão, ai, filmes brasileiros sendo indicados ao Oscar. Você não pode mais dizer que o filme brasileiro é ruim. Mas não era você que dizia que não importa o Oscar, que não importa o BAFTA, que não importa a puta que pariu, que só o que importa é a arte. E isto o cinema brasileiro tem de sobra? Não, não tem, cara. Não, não tem. Depois do cinema asiático e o latino, agora é a vez do cinema brasileiro. E você fica esperando, ai... Ai, que bom que nós estamos sendo reconhecidos. Mas você, comunista, você, progressista, você, esquerdista, quer ser reconhecido por uma mídia internacional, por uma mídia conservadora, por mais que você ache que não. Eles não são conservadores. Veja as pautas políticas que eles apoiam. Não, cara, não. Eles só apoiam como fachada. Na vida real, na vida pessoal, são todos conservadores, héteros e brancos e casados, na maioria judeus, tá? Então não me vem com este papinho, cara. Você não ama o cinema nacional. Por quê? Porque você sabe que o cinema nacional é uma bosta, é um lixo, é um cocô, é um pedacinho gigantesco de cocô. Mas agora que os filmes nacionais estão sendo reconhecidos pela grande mídia internacional, você fica com a sua calcinha pútrida e fétida molhada. Você fica com o seu piruzinho minúsculo e fétido, todo eriçado. Ai, o cinema nacional. Não era você que dizia que não importa o reconhecimento internacional de Hollywood, dos grandes bilionários? Mas não, cara, você é só um hipócrita que não gosta do cinema nacional, que não assiste e que não acompanha. Então cala a sua imunda boca e vai te tomar no cu, certo? Ou eu estou errado, ou eu estou errado, eu não sei não.
Ai, ai. É isso aí. É dia 31 de dezembro de 2025, são 10 horas e 11 minutos. E cá estou eu gravando este programeco para vocês. Não sei. Vamos entrar agora num papo mais pessoal. Ou será que eu falo... Será que eu falo sobre a série Pluribus primeiro? Eu acho que vou. No final a gente entra em assuntos mais pessoais, filosóficos, sobre ano novo e blá blá blá. Recentemente, ô burro, eu assisti a série Pluribus, original da Apple X, eu acho que é isso, Apple+. É a série do Vince Gilligan, criador de Breaking Bad e Better Call Saul. Excelente série. Excelente série. Basicamente a série é o seguinte: alguns astrônomos, alguns cientistas captaram sinais, sei lá, sinais, ondas de rádio, sei lá que bosta que eram. Sinais vindo de uma estrela, de uma galáxia distante. E aí eles ficaram animados em descobrir o que era isso. Será que eram formas de vida conscientes? Blá blá blá. Enfim, no final calhou de ser uma espécie de vida consciente, vida alienígena, chama do que você quiser, colmeia. Esta vida chegou até a Terra através de camundongos, de ratos infectados. Aí um rato mordeu uma das pesquisadoras, ela foi infectada, ela infectou o outro através de um beijo. E todo este campo de pesquisa foi infectado, centenas de pessoas foram infectadas. E o modus operandi deste, eu vou chamar de vida alienígena, ou de colmeia, não se sabe até agora o que é. Mas o modus operandi desta vida alienígena é o seguinte: o imperativo biológico deles é contaminar todas as pessoas conscientes do mundo para que elas se tornem uma só. E aí toda pessoa contaminada, ela deixa de ter uma individualidade, uma liberdade, e ela se torna parte de uma colmeia universal. E aí o exército americano descobriu isto, e antes desta colmeia deixar o exército agir, eles contaminaram todos os seres humanos da Terra de uma vez só, com exceção de uma mulher, tá? Mas isto parece ser algo maligno, parece ser algo satânico e mal, mas não é. Desde que esta colmeia abrasou todos os seres humanos, não existem mais mortes, não existem mais estupros, não existe mais mentira, não existe mais falsidade, não existe mais roubo, não existe mais nada de ruim. A colmeia diz que todo mundo que se junta a ela fica feliz, e todas as pessoas que se juntam à colmeia dizem que estão felizes, apesar de eles não terem mais liberdade, individualidade, de não existir mais livre-arbítrio, de não existir mais propriedade privada. Este é o panorama geral da série. E a personagem principal é interpretada pela Rhea Seehorn, tá? É a esposa do Better Call Saul. E ela é a única que não foi infectada. A gente acha, só que a gente descobre que tem mais 12 pessoas ao redor do mundo que não foram infectadas. Um chinês, um japonês, um nepalês, um uruguai, etc. Tá? E a premissa da série é o seguinte, que é o grande dilema moral, é escravidão versus liberdade. O que é melhor, ser escravo ou ser livre? O que é melhor para o mundo? O que é melhor para o ser humano individual? Tá? O mundo se tornou um lugar pacífico, não existe mais racismo, não existe morte, estupro. Por quê? Porque 8 bilhões de pessoas são uma pessoa só, eles compartilham as mentes uns com os outros. E tem uma coisa, esta colmeia não pode mentir, é contra o imperativo biológico deles mentirem, e outras coisas que fazem parte do imperativo biológico deles é de sempre dizer a verdade e agradar pessoas. Então eles sempre tentam agradar aquela mulher que não foi contaminada.
Eles sempre dizem a verdade, não importa qual seja a verdade. Ela pergunta: vocês querem, mesmo que eu não quero me juntar à colmeia, eu quero ser uma pessoa livre, eu quero ser uma pessoa única, mas mesmo assim, mesmo que vocês queiram me agradar, vocês querem, vocês estão trabalhando de uma forma de conseguir me contaminar? E eles dizem: sim, a gente quer, porque a gente te ama, porque não existe alegria, não existe bondade, não existe felicidade maior do que se juntar à colmeia, tá? E essa personagem principal, ela é uma escritora extremamente infeliz. Ela é casada com uma outra mulher que morre no primeiro episódio. E aí ela fica revoltada e blá blá blá. E ela, a mulher mais infeliz do mundo, tem que salvar o mundo. Adivinha só, da felicidade. É essa a história basicamente. E aí tem as discussões filosóficas. O que é melhor? Ser livre? Ser escravo? O que é melhor para o mundo? A liberdade ou a escravidão? Com a liberdade existiam estupros, aborto, assassinato, morte, racismo. Sem isto, existe uma felicidade plena, uma paz plena. Não existem mais mortes, não existem mais guerras. Todo mundo está feliz, todo mundo trabalha em prol um do outro, pela felicidade do outro, pelo prazer do outro. Inclusive, se uma dessas 13 pessoas que não foram infectadas começarem a gritar e ficarem tristes e raivosas, toda a colmeia, 8 bilhões de pessoas entram em colapsos, ou seja, o mundo cai em um caos e muitas mortes acontecem. Inclusive, a gente descobre nos episódios, aqui é um spoiler, quando a colmeia tomou conta de toda a humanidade de uma vez só, 800 milhões de pessoas morreram imediatamente. Por quê? Porque pessoas estavam dirigindo avião, foram contaminadas, perderam a consciência, bateram, morreram, destruíram, blá blá blá. Tá? Essa é a grande discussão da série. E é muito foda. Puta merda. Eu já disse outras vezes que eu não sou o cara das séries. Porra, mas essa série é foda. Eu sei que eu vi poucas séries, mas essa série é muito foda. Puta merda. Assista, Pluribus. Muito foda. Muito foda. Muito bem dirigida. Direção de arte muito boa. Vince Gilligan é um gênio. O cara realmente é foda. Temos que dar o braço a torcer. O cara é realmente foda. E aí tivemos, eu acho que foi 8 ou 9 episódios na primeira temporada. E aí provavelmente a próxima só vai lançar em 2027. O diretor disse que não vai lançar rapidamente. Mas ele já fechou o contrato para mais 2 temporadas, sem ser a primeira. É muito boa. Puta, é muito foda. E aí desses 13 seres humanos que não foram contaminados, só existe uma que está lutando contra isso, que ela não aceita, que ela diverge com a colmeia, ela não acha que é uma coisa legal, por mais que não existam mais mortes, estupros, assassinatos e racismo. Ela acha que as pessoas são escravas, não são as pessoas, são apenas bonecos da colmeia. E aí os outros não contaminados discordam dela. Ela se encontra com eles. Desses 12, sem ser ela, apenas acho que 5 que falam inglês como segunda ou terceira língua. Mas aí vai passando os episódios, nós descobrimos que tem um uruguaio vivendo no Uruguai. E ele é o mais rebelde de todos. Nós achamos que a personagem principal, que é a Rhea Seehorn, que é a Carol Sturka, ela é rebelde, mas não, ela não é. Porque ela fez contato, ela conversa com a colmeia, ela está em conversas diárias com a colmeia, por mais que ela seja uma rebelde, mas o uruguaio não, que é o Manuzos, ele nunca conversou com a colmeia, ele rejeita a conversa, ele está passando fome, porque, como eu disse, não existe mais indivíduos, não existe mais pessoas. Existe uma única mente universal. E aí não existe mais empregos, não existem mais fábricas, não existe mais blá blá blá, tudo foi parado.
porque todo mundo é uma pessoa só buscando a felicidade extrema. E o que é a felicidade extrema? Todas as pessoas se tornarem parte da colmeia. E essa colmeia, eles não matam animais para comer, eles são contra isso. Eles não vão impedir você que não foi juntado à colmeia, mas eles são contra, tá? E aí descobrimos que Manaus, no Uruguai, está passando fome, comendo comida de cachorro, ração de cachorro. Só que ele recebe um vídeo da Carol Sturka, tá? E eu vou parar por aqui para você assistir. É muito foda a discussão que essa série propõe. Até que ponto vale a pena ter a liberdade e até que ponto é vantajoso ter a liberdade. Sem liberdade aparente, as pessoas estão extremamente felizes, todo mundo está feliz, todo mundo compartilha a mesma consciência. Não existem sábios e burros, não existem médicos e pessoas que precisam de médicos. Todo mundo é a mesma coisa, todas as consciências estão compartilhadas e eles parecem muito felizes. E eles agem de forma feliz e eles não mentem para ninguém, nem para aqueles 13 que não foram infectados. Muito foda. Assista. Plarius. Tá escutando os rojões? 22h22 da noite. Ai, ai. É isso aí. Onde era passar teu ano novo? Eu estou em casa novamente sozinho, como no Natal. Daqui a pouco eu acho que vou lá para onde eles estão reunidos. Não sei se vou achar Uber, ainda mais esta hora. Vamos ver. Fiquei aqui para gravar este especial para você, verme palhaço solitário. Preciso mijar. Vou fumar este cigarro, mijar e ir lá fora finalizar o programa. Um assunto que eu não marquei, mas que eu vou falar também, é que eu estou extremamente obcecado com a Bronze Age, com a Iron Age, com as antigas religiões. Como é que eu respondo uma pessoa aqui no WhatsApp? Estou obcecado. Só um minuto. Voltamos. Deixa eu mijar rapidão. Eu ouvi o episódio de Natal 2 vezes. E é um dos melhores que eu já gravei. Não sei se foi porque eu ouvi bêbado ambas as vezes, mas eu gostei bastante. Apesar de ter ficado ruim o áudio algumas horas, por exemplo, quando eu fui mijar. Mas agora não vai ficar. Escuta o rojão. Deixa eu mijar rapidão, já entramos na história do Bronze Age Era. É assim que machos alfas mijam, eles miram na água para fazer barulho, para as pessoas inconscientemente pensarem que eles têm pau grande. Eu não sei, eu não gosto de mijar direto na água, eu mijo na louça em volta, muito mais confortável e pacífico. Mas é isso aí, diga aí, onde você está passando o seu ano novo, que horas são, que horas é agora que você está ouvindo, para ficarmos sintonizados. Eu acho que eu não vou colocar música não. Comecei pensando em colocar, mas já abandonei esta ideia. A calopsita está na gaiola, coitada, ela estava ansiosa, com medo ali.
conversando com ela. É foda. Mas, só vou pegar aqui. Coloquei uma garrafa vazia na geladeira, abri na pia. Abri a geladeira, vou pegar uma. E vamos lá fora. Terminar este programa. Então, como eu disse, agora o áudio vai ficar ruim, certo? Eu estou ficcionado na Bronze Era, nas antigas civilizações, nas primeiras civilizações que existiram na existência da história humana. Quase vomitei. Será que este é o preço de não ter comido nada hoje? Acho que é. Ai, que coisa ruim. Mas então eu não sei. Geralmente as pessoas elas não ficam ficcionadas em objetos, em coisas, em histórias. Por quê? Porque elas vivem as suas vidas. As pessoas têm seus maridos, têm suas esposas, têm seus filhos, têm seus empregos, têm as suas vidas. Elas vivem ali preocupadas em manter a sua existência, a subsistência funcionando. Mas tem pessoas como nós, vermes, como eu e você, que não temos felicidade e prazer na existência. E aí de tempos em tempos nós ficamos ficcionados em coisas, ficamos viciados em coisas, em assuntos, seja qual for. O meu assunto da vez é Bronze Age Era, é Iron Age Era, tá? São as antigas civilizações mesopotâmicas, são as antigas civilizações egípcias, são os primeiros humanos que registraram coisas em blocos de... Como é que chama aquela terra? Não é terra, é argila, em blocos de argila, em pedras, em blá blá blá. Tá? Estou completamente viciado nisso. Todos os dias eu penso, vejo vídeos, leio sobre isso e leio sobre o El Nasir, o primeiro picareta da história, o cara que prometia para os seus compradores há 5.000 anos atrás que ele iria para uma terra distante, comprar o melhor dos cobres e vender para eles num preço aceitável. Mas sabe o que ele fazia? Ele vendia um cobre de péssima qualidade, ele vendia um cobre de merda. E as pessoas, já naquela época, 5.000 anos atrás, mandavam cartas reclamando. E como eram essas cartas? Não eram papel, eram blocos de argila dizendo: "Ei, Nazir, seu filho de uma puta, você me prometeu vender um cobre de excelente qualidade. Mas não, você me vendeu um cobre de merda. Eu queria matar a minha esposa com a minha faca de cobre, mas o cobre que você me vendeu é um lixo e ela não morreu porque a faca não perfurou o seu pescoço." Tá? Estou extremamente ficcionado nesta coisa, nestas épocas antigas, em religiões antigas, religiões mesopotâmicas, religiões babilônicas, em cultos egípcios, tá? É foda. É muito bom, puta que pariu. Geralmente a gente acha... o rojão. Em primeira impressão, nós achamos que os antigos eram tolos, eram bobos, eram pessoas retardadas e sem cultura. Mas não, quando nós olhamos profundamente, nós vemos que naquela época, 4, 5, 3, 2, 6.000 anos atrás... Eles já estavam produzindo arte, já estavam produzindo religião, já estavam produzindo cultos. Já estão vivendo como nós vivemos hoje. É muito foda. E aí nós achamos que daqui 2, 3.000 anos, se a Terra ainda existir, as pessoas no futuro vão olhar para trás e pensar: olha lá, olha aquele cara, ele usava celular, computador, internet. Bobagem. Por quê? Porque daqui 1, 2, 3.000 anos as pessoas vão estar completamente conectadas a outra vida. Não vai mais existir vida social, vida na internet e vida fora. Tudo vai ser uma coisa só. Tudo vai ser literalmente uma coisa só, mas não.
Eles não vão olhar com desprezo, pelo contrário, eles vão olhar como nós olhamos para as pessoas da Era do Bronze. Caralho, eles eram muito foda, eu queria tanto que existisse uma tecnologia que me fizesse voltar para trás, não como uma volta no tempo, mas apenas como observação. Que inventasse apenas uma forma de observar o passado, ia ser muito foda. E é assim que os futuros humanos, se eles existirem, vão olhar para nós. A vida é muito foda, cara. A vida é muito foda. Estar vivo é muito foda, é muito maneiro, é muito massa, é muito... Não importa quanta tristeza e solidão e morte e desgraças existem no mundo, não importa que nós vamos morrer e ser esquecidos. A história segue, novas pessoas vão nascer, vão viver e as coisas continuam. E isso é uma coisa muito foda, é muito prazeroso. Puta que pariu, não importa que você e eu que estamos aqui agora neste podcast vamos ser esquecidos. Esta história toda, este mundo, 2025, 2026, 2015, 2010, vai ser lembrado daqui 1, 2, 3 mil anos por pessoas que viveram naquela época, como nós se lembramos das pessoas da idade do bronze, da idade do ferro. É muito foda, a vida é muito boa, a vida é muito boa. Obrigado, Deus, por criar esta vida, cara. É muito foda. É muito foda. Puta merda. Nós aqui em 2025, quase 26, faltando algumas horas, nós podemos olhar para 3, 4 mil anos atrás e ver registros de seres humanos que não aceitavam, como em Pluribus, não aceitavam ser controlados pelo status quo, pelo espírito da época. Eles fizeram de tudo para perpetuar a sua história, a história da raça humana. É muito foda, bicho, é muito foda. Faz uns 5, 6, 7, 8, 10 dias que eu estou indo dormir e acordando, lendo, pensando, vendo materiais, documentários, papers, vídeos sobre as eras antigas, sobre as Mesopotâmias da vida, sobre as Babilônias da vida, sobre os Egípcios da vida, sobre os judeus da vida dos tempos antigos. É muito foda, é muito foda. Estar vivo é um presente gracioso. Foda. Foda. Mas diz aí, você já se interessou pela Bronze Age? Pô, é muito foda, bicho. Há quanto tempo o ser humano existe e há quanto tempo ele resiste? Ele luta contra todas as expectativas para manter a chama da humanidade viva. Os caras não tinham conhecimento de muita coisa, comparando com hoje, e ainda assim eles registravam em pinturas rupestres, eles pintavam em cavernas, eles escreviam em blocos de mármore, de pedra, de marfim, de argila, para que a história fosse escrita, para que as pessoas soubessem que tudo isso não é uma palhaçada. Para que tudo isso não fosse perdido, para que a humanidade não fosse perdida. Que é exatamente o ponto de Pluribus. Por mais que as 8 milhões de pessoas que foram juntas à colmeia, elas estão mais felizes do que nunca, mais realizadas do que nunca. Ainda assim, aquela humanidade, aquelas chamas da vida estão vivas.
A maldade, o amor, o ócio, o ódio, a verdade, a bondade humanas, elas não podem ser totalmente suprimidas por qualquer coisa que seja, cara. É muito foda. O próprio Deus agiu assim. É por isso que ele mandou o dilúvio e não acabou com toda a raça humana, mas com a 99,99%, mas sobrou Noé e seus filhos. Não, mas essa história é um mito. O Gênesis não é literal. Não, não é, cara. Tá? Não, não é. Tudo que diz na Bíblia é verdade. Aconteceu. A Bíblia é o Antigo Testamento é um documento histórico. Não, não é. Sim, é. Existem diversas pessoas, existem reis, existem coisas, eventos históricos que são mencionados no Antigo Testamento e que não foram mencionados em nenhum documento fora da Bíblia, do Antigo Testamento. E as pessoas diziam, isso só é prova de que o Antigo Testamento é uma bullshit, em sua maioria. Mas aí a arqueologia, a ciência que você tanto ama nos anos 90, nos anos 80, nos anos 60, nos anos 1800, descobriram artefatos que provavam que aquelas pessoas mencionadas na Bíblia, como por exemplo Nabucodonosor, um grande rei babilônico, que não tinha história nenhuma dele sem ser na Bíblia. Arqueólogos acharam artefatos arqueológicos que provavam, que diziam que Nabucodonosor existiu. Então sim, o Antigo Testamento é um dos melhores livros históricos que existe. Você pode rejeitar toda a parte meio fantasiosa e fabulosa, mas é um registro fidedigno da história, da Era do Bronze, a fucking Bronze Era, a porra da Era do Bronze, que está completamente esquecida, que quase tudo foi perdido, porque não se sabe o que aconteceu, mas a maior parte das coisas registradas na Era do Bronze foram perdidas. Dizem que foi o povos do mar, não se sabe o que aconteceu, mas se sabe que houve uma grande merda, não se sabe se foi natural ou humana, mas grande parte das coisas da Era do Bronze foram perdidas, e a Bíblia é uma das grandes coisas históricas que nos falam sobre aqueles tempos. É muito foda, bicho. É muito foda, é muito foda, é muito foda. Puta merda. E este é o meu novo vício. Este é o meu novo vício. Histórias antigas. Porra, é muito foda. É muito bom estar vivo. Por mais que na maior parte do tempo eu esteja desejoso, eu esteja mal, eu esteja para baixo, reclamando da existência, eu gravo programas reclamando. Mas é uma grande bênção, é uma excelente dádiva estar aqui em 2026, cara. Podendo estar vivo, lembrar do passado, tudo que aconteceu com a raça. Só de história escrita são pelo menos 40, 50 mil anos, contando com as pinturas rupestres. Imagine antes, cara. Imagine antes, quando o ser humano não tinha domínio da linguagem, da escrita, da arte, da fábula. É muito foda, cara. Literalmente as fábulas, os grandes contos da Disney, a princesa e o sapo, a Chapeuzinho Vermelho, a fera e o lobo, a bela e a fera, blá blá blá. São histórias milenares que foram contadas de boca a boca, boca a boca, por milhares e milhares e milhares de anos, até que a escrita foi inventada e nós pudemos finalmente escrever estas coisas. E depois transformaram em contos da Disney. É muito foda, cara. Existem símbolos e histórias e coisas que existiram e surgiram em todas as sociedades, por mais distantes que elas estivessem, sejam índios do Brasil, sejam mesopotâmicos ou qualquer merda. Existem coisas que permanecem desde quando o ser humano consegue registrar a história. Imagine antes, cara. Imagine antes. Esta é mais uma prova de que Deus existe.
Não, não é. Você só está sendo enviesado. Biased. Não, não é. Se você é ateu, se você é negacionista, você é burro, você é retardado, você é ignorante. O indubitável espírito humano segue. E assim vai seguir por todo o tempo em que existe a vida humana. Foda. Foda. Acho que por hoje é isso. Vou finalizar este programeco. Eu preciso estar ali na gaiola assustada. Vamos lá fazer um carinho nela antes de encerrar. Ai. Aí que belezinha. Ela tá assustada com o rojão, tadinha. Tô fazendo um carinho nela. Belezinha, meu. Tadinha, meu, vai ficar sozinha. Com os rojões explodindo. Acho que ela sabe que eu estou bebacinha. Tadinha, velho. Então tá, vamos encerrar por aqui. Voltamos ano que vem, que é daqui a algumas horas, mas para você pode ser alguma semana ou semanas. Vou deixar ela aqui bonitinha. Tá bom. Obrigado por ouvir até aqui. Espero que você tenha um grande noite de ano novo. E que você conquiste o que você quer conquistar, seja que for, a não ser coisas malignas, como invadir territórios inimigos e estuprar as mais novas, escravizar as mais velhas, matar os jovens e escravizar os mais velhos, ou ao contrário. Adeus.